Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Na edição de hoje você vai ver: familiares identificam a mulher vítima de acidente na BR-101 em Aracruz. Polícia Civil faz paralisação de 24 horas em todo o estado. Preso suspeito de homicídio em Sooretama. Polícia Militar premia os profissionais que foram destaques nos primeiros trimestres deste ano. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce se prepara para escolher sua nova diretoria. E hoje é dia da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. O esporte é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Familiares identificaram o corpo da mulher que morreu carbonizada num acidente na tarde desta quarta-feira em Guaraná, município de Aracruz. Olívia Riso Ferreira tinha 42 anos e era sócia de uma empresa ligada ao ramo de pedra em Ilhéus, Bahia. Apesar dos familiares terem identificado o veículo que ela dirigia, será necessário um exame de DNA para confirmar que se trata da empresária. A batida entre a caminhonete e um caminhão carregado com defensivos agrícolas aconteceu por volta das 2 horas da tarde desta quarta-feira, na altura do quilômetro 192 da BR-101, em Aracruz. A S10 pegou fogo e houve uma explosão. Por sorte, o condutor do caminhão foi resgatado e levado para um hospital de Linhares. Policiais civis de todo o Espírito Santo decretaram uma paralisação de 24 horas para a reivindicação de melhores salários. Na Delegacia Regional aqui de Linhares, apenas os atendimentos de flagrantes foram feitos nesta quinta-feira. Segundo o sindicato da categoria, o movimento foi para mostrar o poder de mobilização dos servidores em busca de melhores condições de trabalho e salários. Na 16ª Delegacia Regional de Linhares, o recado é de suspensão da maior parte dos serviços prestados aos moradores. Aqui no pátio da Polícia Civil, as viaturas estão a postos, à disposição dos moradores. Pelo menos na prática deveria ser assim. Não nesta quinta-feira. Os policiais hoje estão em movimento especial em prol de melhores condições e salários. Delegados e policiais civis compareceram ao trabalho apenas para atender a casos de flagrante que, porventura, chegarem por aqui. A categoria decidiu paralisar as atividades, até agora, por apenas um dia. No site do sindicato que representa os policiais, está a decisão tomada em assembleia. Ela diz que, considerando decisão tomada pela categoria de delegados de polícia em 18 de maio, na qual decidiu-se, à unanimidade, aderir à luta geral do funcionalismo público do Executivo pelo reajuste linear, informamos que no dia 8 de julho houve uma Assembleia Geral de todo o funcionalismo na Praça do Papa e que todas as categorias deverão promover concentrações de protesto com paralisação de atividades neste dia 9, quinta-feira, durante horário de expediente. Mas em Linhares poucos ficaram sabendo do movimento que pegou a muitos de surpresa. Os computadores que ficam na recepção para atender a demanda do dia a dia ficaram assim, vazios. A preocupação com movimentos de paralisação é com a grande demanda de Linhares. Veja este flagrante lavrado durante a noite que passou. Em operação, a Polícia Militar levou estes 3 homens para a cadeia portando armas e munições. Como o único serviço disponível é o flagrante, eles foram levados nesta manhã para o presídio da cidade. A expectativa é de que os trabalhos na Polícia Civil voltem ao normal nesta sexta-feira. Foi preso na tarde desta quarta-feira em Aracruz o suspeito de matar a tiros em Sooretama, José Antônio Gomes Premili, de 29 anos. O crime aconteceu no dia 9 de março deste ano no bairro Salvador. Wanderson dos Santos Reis, 22 anos, que aparece aí na foto, estava foragido desde o dia do assassinato. Segundo a polícia, a vítima praticava pequenos furtos na região e por isso foi morta. Baianinho, como é mais conhecido o suspeito do crime, já tem passagens pela polícia por outro homicídio, além de uma tentativa de assassinato, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi interrogado, mas negou o crime. Ele já está no Centro de Detenção Provisória de Aracruz. Hoje é o dia da coluna Direitos e Deveres com o colunista, o advogado Cleilton Mendes. Confira.
As grandes discussões em direito de família ocorrem quando o assunto é herança. Afinal, esse nome traz consigo dois elementos bem fortes, que são morte e o dinheiro. Essa confusão jurídica está muito relacionada com a história bíblica do filho pródigo, que pediu o adiantamento da herança para o pai. A questão é que no Brasil, essa prática é expressamente proibida. O artigo 426 do Código Civil diz que não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Só que mesmo com essa proibição, na prática é muito comum a gente ver os pais já dividindo as suas terras e dizendo para os filhos o que vai ser de fulano, o que vai ser de ciclano, o que vai ser de beltrano, como se isso já fosse um adiantamento da herança e da partilha dos bens. O problema é que essas divisões não têm valor legal nenhum. E às vezes a emenda sai pior do que o soneto, porque para não ficar de boca, as pessoas, os pais, os filhos acham que fazendo o contrato por escrito e com firma reconhecida em cartório, isso vai ter alguma validade maior. Esse é um ledo engano e muito corriqueiro. São esses jeitinhos que geram as mais complexas ações de inventário na justiça. Por exemplo, se um pai fizer um contrato de doação de terra para os seus filhos, pode ter todo esse documento anulado por aquele filho que se sentir prejudicado. Outro exemplo, se o pai faz um contrato de compra e venda com o filho, comprando algum de seus bens, esse contrato só é válido se esse documento tiver a assinatura e a concordância de todos os outros herdeiros, filho, esposa ou companheira. Outra coisa, se durante a vida o pai beneficiou mais um filho do que o outro, o filho que se sentir prejudicado, ele pode, no momento da abertura do inventário, pedir o que chamamos de colação. Resumidamente, em linguagem bem simples, a colação é eu trazer para o bolo da herança todos os bens que o falecido foi deixando em vida, para que os herdeiros depois possam repartir eles todos em partes iguais. Então a pergunta que surge é: como tratar da herança de forma legal enquanto eu ainda estou vivo? A palavra é testamento. O testamento é um documento feito em cartório ou por algum advogado de confiança, em que eu digo quais os bens eu quero deixar para quem. Só que mesmo assim, se eu tiver herdeiros necessários, ou seja, filhos, esposas, por exemplo, eu só vou poder colocar no testamento metade dos bens que eu tenho. E esse testamento ele só vai começar a produzir efeitos depois da minha morte. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho 2 apartamentos, eu coloquei um no testamento por um dos meus filhos, ele só é dono desse apartamento depois da minha morte. E ainda, se eu precisar vender esse apartamento, mesmo com esse testamento já sendo feito, eu posso vender esse apartamento sem nem pedir autorização para ele. Portanto, minha gente, herança só mesmo quando há morte. Antes disso, é contar com o ovo dentro da galinha. Obrigado, Dr. Cleilton, pelas informações e até a próxima semana. Agora vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira aqui na região. Sexta-feira com variação de nuvens, mas sem chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 18 e 32 graus. Colatina, mínima de 16, máxima de 31. São Mateus, variação entre 20 e 30. Já em Vitória, a mínima será de 19 e a máxima 31 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver. Cerimônia marca a premiação dos destaques operacionais da Polícia Militar aqui em Linhares. Nós já voltamos. Aconteceu em Linhares esta semana a cerimônia de premiação dos destaques operacionais da Polícia Militar nos 2 primeiros trimestres deste ano. Os policiais que mais se destacaram na atuação profissional foram premiados. O evento marcou ainda a despedida do coronel Ricardo Maciel Barcelos, que vai deixar a chefia do Comando Ostensivo da PM aqui na região. Diversos militares e autoridades locais e regionais estiveram reunidas no Centro Cultural Nice Avanza nesta quarta-feira. Na ocasião, os policiais que realizaram maiores apreensões, dentre outras ações, foram premiados e reconhecidos. Hoje é a premiação dos destaques do batalhão no primeiro e segundo trimestre de 2015. Na solenidade a gente premia os militares que destacaram nesse período, através de critérios quantitativos, de apreensões, de prisões, de veículos recuperados, tudo isso que envolve o nosso serviço policial. Mas, além do destaque operacional,
o evento comemorou os 5 anos da instalação do Batalhão da Polícia Militar em Linhares. Olha, Linhares, né, sempre teve uma companhia, foi gradativamente sendo elevada a níveis, né, foi companhia independente e há 5 anos que efetivamente se transformou em batalhão. Então, com isso, são mais policiais, o efetivo é maior, né, a gente começava com capitão, depois major, hoje é um tenente-coronel quem comanda aqui. Então, o nosso comando atualmente, né, foram 2 anos, já está completando quase 2 anos, realmente tem se destacado, o nosso comandante tem feito um serviço muito bom, nossa tropa tem sido valorizada, tem buscado melhorar a qualidade do serviço e a gente espera que esteja atendendo a comunidade de Linhares. Coronel Ricardo Maciel, responsável por diversas operações na região, está deixando o comando da Polícia Ostensiva da região norte para assumir o setor de finanças na PMS em Vitória. Em entrevista, ele avaliou sua atuação durante esses 26 meses no norte do estado. A minha avaliação ela é bastante positiva. Assumimos o comando no norte, né, os 38 municípios, mais a sede do CPO Norte aqui em Linhares, e realizamos nesse período, em 26 meses, 29 mega operações com resultados fantásticos na segurança pública. Nós cumprimos aquilo que fomos designados com relação à integração entre a PM e a PC, com relação a cumprimentos de mandado de busca e apreensão, com relação a prisões de homicidas, de traficantes e apreensão de armas e drogas. Então nós tivemos um resultado bastante positivo. Está em fase de implantação o sistema de cobrança via taxímetro nos táxis aqui de Linhares. Para isso, os profissionais estão sendo convocados a atualizarem o cadastro junto à Prefeitura. A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitou aos taxistas de Linhares a atualização do cadastro até o próximo dia 15 de julho. A convocação se deu por sugestão de Instituto de Pesos e Medidas, que validará e lacrará os taxímetros instalados há cerca de 1 mês. Técnicos do Instituto estarão no município entre o fim deste mês e o início de agosto. A atualização será feita na Secretaria de Serviços Urbanos, que fica na Rua Augusto de Carvalho, no centro da cidade, das 7 às 6 horas da tarde. Os taxistas devem ter em mãos os documentos pessoais, licença para exercício da função e documentação do veículo. Agora vamos conferir a cotação do café. O Arábica tipo 6 fechou o dia cotado a R$ 404 a saca. Arábica 7, R$ 311. Conilon tipo 7 fechou o dia cotado a R$ 299 a saca. Em tempos de crise, muita gente procura se qualificar para se manter firme no mercado de trabalho. E é nessa busca por uma colocação profissional que se conhece diferentes tipos de atividades profissionais, algumas bastante peculiares. Visão, olfato, paladar. Apurar os sentidos, expandir o gosto, provar novos sabores e rótulos. Imagina passar os dias assim, bebendo e classificando os vinhos. Esse vinho é bem interessante, que é um vinho que não passa por amadurecimento. Então, isso é o perfil que o enólogo quis trazer para o vinho. Então, ele quis mostrar ao cliente, ou a quem vai consumir esse vinho, que é um vinho mais fácil de beber, um vinho frutado, um vinho mais para o dia a dia. Essa é apenas uma parte do trabalho do sommelier, um especialista em vinhos. Nesta loja virtual de bebidas, 4 sommeliers trabalham degustando vinhos e espumantes. Mas a rotina não se resume a só isso, não. Olha eles aí, de olho no computador, no meio de um monte de garrafa. Na maior parte do tempo, é assim. Na nossa rotina, a gente escreve bastante, a gente tem um atendimento muito direto aos nossos clientes, então não é só glamour, não é só degustar vinho, não é só viajar, a gente estuda muito, a gente tem que estar sempre se atualizando do que está acontecendo, do que está entrando de novo no mercado. No Espírito Santo, o salário de um sommelier varia entre R$ 1.300 e R$ 5.000. No Brasil, a profissão tem crescido e atraído muitos apreciadores de vinho. O Lucas é um deles que 10 anos atrás, aos 40 anos, se rendeu a esse gostoso ofício. Eu era só um apreciador, né? Eu brinco mesmo que era um bebedor de vinho, né? Porque eu não conhecia, não me aprofundava no assunto, mas gostava. Então, num dado momento, eu comecei a me interessar mais, comecei a fazer cursos direcionados para quem é leigo, tal, não profissionalizante.
E surgiu uma oportunidade de uma empresa, eu trabalhava com informática, era uma loja que estava abrindo, importadora, e eles queriam alguém que entendesse informática e entendesse de vinho também. E aí comecei a brincadeira dentro desse mundo. Falando em bebida, se tem uma que está na vida da maioria dos brasileiros, é o querido cafezinho. E por mais que seja difícil de acreditar, no país onde mais se produz café, faltam especialistas na área. Tem gente que está de olho nessa demanda e se aventurando nesse mercado promissor. Eles são alunos de um curso para baristas. As aulas no Centro do Comércio de Café de Vitória formam profissionais que viram degustadores e praticamente embaixadores da bebida mais servida do mundo. E é mesmo fora do Brasil que o Fagner quer botar em prática tudo o que está aprendendo. Eu pretendo aí algum tempo correr o Brasil todo, quem sabe, e lá fora, na Europa, é bem valorizado a questão dos baristas. No comércio, os baristas costumam receber de 1 a 2 salários mínimos. O professor e mestre barista explica que os profissionais ainda são muito confundidos com os garçons e que agora o mercado está começando a sentir falta dos especialistas em café. Falta profissional do mercado, falta o mercado também reconhecer esse profissional e falta o brasileiro aprender a degustar o que é e saber o que é um bom café. Aos apreciadores de cafezinho e amantes de um bom vinho, a notícia é boa. A demanda por sommeliers e baristas cresceu nos últimos anos, justamente por causa do aumento do consumo. É o que diz essa especialista em desenvolvimento de pessoas. Vale a pena deixar o gosto virar trabalho e apostar nessas profissões pouco corriqueiras. O mercado deu uma desacelerada, mas existem alguns nichos econômicos no mercado que têm crescido, que continuam ainda em crescimento, em desenvolvimento, né? E é importante que as pessoas que estão sempre buscando os mesmos tipos de cargos, os mesmos tipos de vagas, fiquem de olho nesses nichos que estão crescendo, que precisam de mão de obra e que está também com dificuldade de encontrar profissionais especializados. E agora vamos falar de esporte com o nosso cronista Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento Mecânica do Trevo. 38 anos de credibilidade em Linhares. Muito bem, destaque para o esporte amador e para o futebol de veteranos. Vamos começar pelos mais veteranos, viu, Cláudio? Mais veteranos, que são os de 50 anos acima. O Master 50 aqui de Linhares vai fazer no próximo sábado, neste sábado, a sua segunda partida pelo campeonato estadual da categoria. E desta vez o jogo é em Vitória contra o Ipiranga local. O jogo está marcado para as 15 horas. A delegação vai sair aqui de Linhares ao meio-dia. O Relações Públicas polaco, que também é jogador da equipe, o polaco Dalben, disse que alguns jogadores que não puderam estar à disposição para a primeira partida, desta vez vão reforçar a equipe, que, é claro, precisa de recuperação, pois vem de uma derrota em casa, 2-1 para o Aracruz. Agora os veteranos um pouco mais novos, né? Acima de 35 anos. O campeonato da categoria aqui em Linhares prossegue neste final de semana com jogos em Humaitá. O São Rafael vai jogar nesta competição na casa do Humaitá, né? O São Rafael vai enfrentar a equipe do Terra Alta, ou melhor, o Humaitá vai jogar a segunda partida contra o Terra Alta. E o São Rafael vai fazer a primeira partida logo na abertura de toda a jornada. Vale a pena conferir. E não se esqueçam que no Guaxi, ainda no interior, tem a segunda partida da finalíssima do Intermunicipal. Amanhã, na sexta-feira, nós vamos fazer um balanço de tudo que vai acontecer no esporte amador em Linhares e região para este final de semana, Cláudio. De volta com o Sim Notícias para dizer que começaram nesta quinta-feira, dia 9, as inscrições para a eleição da mesa diretora e da plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce. Para falar um pouquinho sobre esse trabalho de organização, né, e de eleição
da diretoria, eu recebo aqui a presidente da Comissão Provisória da Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca e Foz do Rio Doce, Dolores Colli. Tudo bem, Dolores? Tudo bem. Bom, depois de vários anos e algumas etapas cumpridas, né, o comitê, enfim, foi formado, né, o decreto foi assinado pelo governador e agora a eleição da primeira diretoria, né? Sim, no dia 20 de março de 2015, em homenagem ao Dia da Água, o governador decretou o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca e a Foz do Rio Doce, que até então estava num vazio institucional, fora da gestão dos recursos hídricos, fora da participação da sociedade na gestão desses recursos. Bom, então a partir de agora a gente já vai ter uma participação um pouco melhor nesse contexto, né, Dolores? Então agora nós estamos numa diretoria provisória, o papel dessa diretoria é exatamente fazer o processo eleitoral, da onde vão sair os membros que de fato irão conduzir os trabalhos deste comitê. Além dos membros, a diretoria definitiva que vai estar tocando os trabalhos. Agora, quantos municípios fazem parte desse comitê? São 7 municípios. São Gabriel da Palha, Vila Valério, parte de Nova Venécia, parte de São Mateus, Jaguaré, parte de Soretama e um pedaço grande de Linhares. Pois é, o Rio Barra Seca que nasce exatamente em São Gabriel da Palha, né? Exatamente, São Gabriel da Palha. Pois é, a responsabilidade dos comitês de bacias hidrográficas tem sido cada vez maior, né, no Brasil afora. E a gente vive esse problema aí da água, né, e do uso consciente, que é cada vez mais importante. Então, chegou em boa hora, né, a criação desse comitê, né? Exatamente. E é através do comitê que a sociedade ela pode estar participando e tá direcionando o que nós queremos dentro da nossa bacia, como nós queremos fazer a gestão dessa bacia. Então, o comitê, ele está assegurado dentro da Lei 9433, que é uma lei federal, não, e que ela institui a figura do Comitê de Bacia Hidrográfica e que dentro dos comitês de bacia, a gestão dos recursos hídricos seja de forma descentralizada e participativa, envolvendo a participação de todas as entidades, de todas as instituições que compõem aquela bacia hidrográfica. Agora, Dolores, quais os segmentos que fazem parte desse comitê e que agora serão escolhidos os representantes na eleição? Então, são 3 segmentos. O comitê ele tem uma característica tripartite. Então, são os 3 segmentos: poder público, sociedade civil e usuários de recursos hídricos. Entendi. Poder público seria as prefeituras, o governo estadual e federal, estadual e federal, exatamente. Muito bem. Bom, e onde devem ser feitas as inscrições? Porque o pessoal já pode se inscrever. Começaram nesta quinta-feira, dia 9, as inscrições para esse processo, né? Onde, quando, como é que funciona o processo de inscrição? Exatamente. As inscrições elas estão abertas a partir de hoje. No site da AGER, nós temos a deliberação que institui as normas para participar desse processo eleitoral, e lá nós temos os formulários que é necessário que sejam preenchidos e a exigência das documentações para que as instituições venham a ser habilitadas. Estando habilitadas, aí sim elas poderão passar pelo processo eleitoral. Agora, antes das inscrições, acontece uma reunião importante que é na próxima semana, né? Isso, nós estamos na fase de mobilização da bacia, onde nós vamos passar em cada município fazendo reuniões de mobilização, chamando todos os segmentos da sociedade para estarem participando, para entenderem um pouquinho melhor o que é o comitê, como que ele funciona, quais as ações deles, e principalmente a importância da comunidade estar inserida dentro do comitê de bacia. Bom, quais os telefones ou locais em que as pessoas podem procurar para fazer inscrição em Linhares, por exemplo, na região? Por exemplo, em Linhares as inscrições elas vão ser recebidas na Secretaria Municipal de Agricultura. Ali no centro da cidade. No centro da cidade. Você pode preencher o formulário e entregar a documentação no envelope lacrado, em mãos na secretaria. Vai ter uma pessoa lá disponível, a Natiele vai estar disponível lá para estar recebendo essas inscrições. Ou você pode também fazer as inscrições e enviar via SEDEX até o dia 30 de julho. Que maravilha. Se você for fazer a inscrição no local, você tem até o dia 7 de agosto para estar fazendo essas inscrições. Além de Linhares, nós temos um ponto de inscrição em Jaguaré, que é na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. É só procurar lá e exatamente, fica no prédio da Prefeitura, com o Arthur Calimã, é o responsável pelas inscrições em Jaguaré. E em São Gabriel da Palha, um outro ponto de inscrição, que também é na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. E lá você pode procurar o Giovanni Bailarini, que vai estar disponível para receber essas inscrições.
Tá joia, quero agradecer muito aqui a presença da Dolores Scolli, bióloga, né, e presidente dessa comissão provisória do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Barra Seca e da Foz do Rio Doce. Parabéns pelo trabalho de vocês, né, nesse início aí, levando mesmo que provisoriamente, e agora aguardar a eleição da diretoria efetiva, né? Exatamente. E tem toda a plenária, tem representantes desses segmentos, são pelo menos 10 de cada segmento, né? Na verdade, são 15 vagas, sendo 15, são 30 vagas, 15 para suplentes e 15 para os titulares. Então, dos titulares, são divididos em 3 partes. Então, 5 vagas titulares e 5 suplentes para o poder público, 5 titulares e 5 suplentes para a sociedade civil e a mesma coisa para os usuários de recursos hídricos. São 30 nomes ali, né? São 30 nomes. Mais a diretoria, presidente, vice e secretário. Executivo. Tá joia. Muito obrigado, viu, Dolores? Por nada, eu que agradeço. Tá joia. Esta edição do Sim Notícias está terminando. O e-mail para você sugerir reportagem, né? E a nossa participação aí na sua comunidade aparece no vídeo pautalinhares@redesim.com. Acesse as nossas entrevistas e reportagens nas redes sociais. O nosso telefone de contato também aparece no vídeo 3373-2000. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.